Beleza. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar, dentro desse contexto aí dos primeiros passos na programação, algo que é muito importante, essencial aí na programação, que são as expressões aritméticas, que no português, claro, é fazer conta, certo? Então, a computação, ela tem muita matemática, né? Tudo que é sistema envolve contas, né? Então, olha, eu quero um sistema que mostra o meu sistema de vendas aqui, eu quero que mostre o total de vendas desse mês. O que ele está fazendo ali? Está somando as vendas. Olha, eu quero que mostre a pessoa, o meu cliente que mais gastou esse mês, que mais consumiu aqui no meu comércio. Ele vai fazer umas contas ali, vai pegar todo mundo, ver quem mais gastou, né? Quero ver quem tá, tudo que estão me devendo. Enfim, tudo em sistemas computacionais envolvem conta, certo? E a gente expressa isso como? Com as expressões aritméticas. Então, aqui a gente vai ver, primeiramente, as expressões aritméticas, algumas operações aritméticas básicas, certo? Então, as expressões aritméticas, elas são compostas aí, né, são operações, no caso, né, onde os operadores, eles são aritméticos, de matemática mesmo, aquilo que a gente está acostumado desde o ensino fundamental, e os operandos, certo? Que a gente vai, que a gente mexe, manipula, são as variáveis, já pensando em variável do tipo numérico. Então a gente vai trabalhar com inteiro, variável real, é o que a gente consegue fazer nas expressões aritméticas. Alguns operadores aritméticos básicos da linguagem Python. Existem outros, tá bom? Existem uns que a gente vai ter que usar umas bibliotecas, mas basicamente a adição. Então aqui, por exemplo, ó, 2 mais 3, x mais y, subtração, 6 menos 9, a menos b. Né? Quando eu falo a menos b aqui, por exemplo, eu imagino que são variáveis, tá bom? Multiplicação, 2 vezes 4, r vezes π. Divisão, 8 sobre 4, r sobre x. Aí tem duas um pouco diferente, que a gente usa bastante também, que é a divisão inteira. O que significa isso? Ó, 9 barra 4, certo? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? Duas vezes, certo? Divisão inteira, não tem o ponto, ele não vai retornar um real aqui pra gente. Ó. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 27? Ele cabe 5 vezes. Ah, mas vai sobrar 2, né? Porque 5 vezes 5 é igual a 25, sobra 2. Não importa. A divisão inteira é esse o resultado que ela dá pra gente. Nossa, Jorge, que coisa estranha. Usa, vocês vão ver. E também tem o resto da divisão, que é outra coisa que usa demais, a gente vai usar bastante, muito mesmo. Então, o resto da divisão. Então, por exemplo, 9 dividido por 4. Quanto que dá? A divisão inteira dá 2, né? Ó, tá aqui, ó, 9 dividido por 4. Quanto que sobra? 1. Por quê? 4 vezes 2 é 8, para 9, 1. Certo? Então é o resto da divisão. Quando a gente faz a continha lá, é o que sobra, né? É o que dá trabalho, né? Quando a gente fazia na mão lá para achar os números depois da vírgula. É o que sobra. Então 27, resto da divisão, que é esse porcento aqui, ó. 25%, 5 a gente chama de mod também. Mod. 25 mod 5, o resto é 2. A gente vai exercitar bastante isso também. E nas expressões aritméticas, a gente pode guardar, armazenar o valor em outra variável. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variável chamada imposto. Quanto que vale o imposto? É o que está na variável salário vezes 0,18 aqui, que seria uma alíquota do imposto no caso. Beleza? E as expressões aritméticas, igual a gente aprende lá também no ensino fundamental, elas têm precedências. Lembra quando a gente tem lá um multiplicar, né? A multiplicação vem antes da soma, toda aquela coisa lá, parênteses. É a mesma coisa aqui na computação, certo? Na programação. Então, a precedência, né? Quando o computador, né? Quando o Python ele vai resolver uma expressão aritmética, ele vai resolver o que primeiro dentro daquela expressão, uma expressão longa, no caso? Primeiro os parênteses mais internos, depois a multiplicação, divisão inteira, resto da divisão, por último a adição e subtração. Eu não sei se vocês estão lembrados tal, de como fazer expressão aritmética, todo mundo aqui já fez um dia isso. Mas a gente vai lembrando também conforme a gente vai caminhando.
Beleza? E aí, vamos para a nossa atividade prática 6 aqui, ó. Vamos ver, ó. Faça um programa que leia dois números inteiros. Então, ele vai ler dois números inteiros e faça operações aritméticas entre eles, atribuindo o resultado a outras variáveis de resposta. Certo? A gente vai fazer adição, subtração, vai fazer um monte de coisa aqui. Ó, a ideia aqui é explorar operações, conversões, tipos de dados numéricos, etc. Então, ó, vamos lá para o nosso Replit, lá no nosso interpretador Python. Bom? Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Então, ele pede para ler dois números inteiros. Então, pessoal, vamos lá. Os nossos números inteiros, eles vão chamar x, certo? E y. Eu quero ler do usuário. Então, ó, vamos lá. Ó. E x recebe input. Vamos colocar uma mensagenzinha aqui. Ó. Informe um valor. Beleza? Então, e o y também. Ó. Input. Opa. Informe outro valor. Beleza? Então, é o meu programa. Ó, vou executar esse programa aqui, ó. Vou dar uma testada nele. Ó, informe um valor, sei lá, 4. Informe outro valor, 10. Pronto, terminou meu programa. Aqui que meu programa faz? Ele pega, lê um valor, lê outro e não faz nada. Tá? Sai do programa. Tudo bem, né? É um programa. Não tem utilidade nenhuma, mas é um programa. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar uma variável aqui, ó, R1, chamada... não, vamos colocar uma variável chamada soma. Soma. A soma vai receber o x mais y. Certo? E aí eu vou imprimir, dar um print no soma. Tá bom? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Então, vamos recapitular, linha por linha, bem devagar. Primeira linha, ó, informe um valor. Ele vai ler e vai colocar no x. Depois ele vai fazer aqui, ó, informe outro valor. Correto? Ele vai ler o que você digitar, a hora que você apertar Enter, vai jogar no y. Aí ele vai vir aqui na soma, certo? Vai criar uma variável chamada soma, vai pegar uma gavetinha lá, vai colocar uma etiqueta e vai chamar soma. Ele vai lá na sua gaveta do X, vai pegar o que está lá dentro, vai fazer essa operação de adição aqui e colocar o Y e vai guardar lá na gaveta soma. Depois ele vai imprimir a soma. Tá bom? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou digitar o valor 4 e o valor 10. E aí, o que meu programa vai imprimir? Quem chuta aí para mim? O Leão chutou 14. É um bom chute. O Everton, 410, Everton. Nossa, cara, 4 mais 10 é 410? Vamos ver. Tá? Ó, pessoal, vamos executar aqui, ó. Tá. Ó, informe um valor. 4. Prometi que era 4, né? 4. Informe o outro valor. 10. Vamos ver. Entre 410. Não é possível. Não é possível. Não, 4 mais 10 não dá 410. 4 mais 10 dá 14. O Leão estava certo. O Everton estava viajando em 410, onde já se viu. Né? O que está acontecendo aqui? Poxa, isso aqui não faz sentido nenhum. Certo? O Lucas já ele respondeu e na hora já matou, né? O que está acontecendo, pessoal? Lembrando, quando a gente lê com o input sempre nos retorna uma variável do tipo literal, do tipo string, do string. Então, o que está acontecendo? Ó, vamos mandar, antes de fazer a soma, vamos vir aqui, ó, vamos dar um print, ó, vamos dar um type x, print, type y. Vou até colocar aqui ó, tipo
de dado de x. Bom, aqui, ó, tipo de dado de x. Vamos fazer o mesmo aqui, ó. O programador é um bicho preguiçoso, então ele dá Ctrl+C, Ctrl+V. Sempre esquece de mudar alguma coisa. Esse é o problema, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, demos uma incrementada. A gente vai ler o valor de x, vai ler o valor de y, vamos imprimir o tipo de dado de x e o tipo de dado de y, vamos fazer a soma e vou imprimir a soma, certo? Vamos imprimir aqui embaixo também, ó. Ó, vamos lá. O tipo de dado de soma. Vou colocar aqui, ó, soma. Vou ter que diminuir para não ficar ruim aqui para a gente enxergar. Aí. Então, ó, vamos executar esse programa aqui, ó. Executar. Informe o valor. Era 4, né? 4. Informa o teu valor. 10. Vamos dar o Enter aqui, ó. Tal. Então, vamos ver, ó. Tipo de dado de x. str. String. Tipo de dado de y. str. String. Quando eu coloco uma string mais outra string, o que ele faz? Ele junta as duas. Então, ele colocou, ele concatena, o nome disso é concatenar. Ele pegou o 4, juntou com o 10 e colocou em soma, e imprimiu 410. Tanto é que, ó, olha, qual que é o tipo de dado de soma? A tipagem dinâmica do Python pensou assim, pera lá, ele me passou aqui em soma, né? Ele me passou uma string, me passou outra string, então o soma é uma string também. É o que ele está fazendo aqui. Ah, Jorge, e aí, como que eu faço para corrigir esse problema, certo? O x e y, eles são variáveis inteiras. A gente tem que fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem que fazer uma conversão, certo? O colega de vocês, aí o Lucas colocou parse também. Vocês vão ouvir muito falar em parse, mas por enquanto, ó, vamos tratar como conversão. O que eu tenho que fazer, ó? Tá vendo esse input aqui, ó? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar até para converter para inteiro, a gente usa int. Ó, antes do input aqui, ó. Na verdade, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês verem, ó. É o int e aqui dentro o que eu quero converter entre os parênteses. Então, ó, eu quero converter aqui, ó, int, o que vier do input eu quero converter para inteiro. Então, repara, pessoal, que eu estou encadeando as coisas. É um pouquinho difícil, um pouquinho ruim de entender no começo. Ó. Mas, ó, o que vier do input aqui, ó, automaticamente eu vou passar por uma operação que converte para inteiro. Certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no y, ó, int, certo? Ó, ó lá. Bom, coloco entre parênteses. Desculpa, gente. Estou encadeando aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona. Ó, informa um valor. 4. Informa outro valor. 10. 14. Tá vendo? Agora deu certo. Ó, repara o seguinte, ó. Tipo de dado de x, int. Tipo de dado de y, int. Aí ele somou, certo? Né? Porque 4 mais 10 é 14. E aí deu aqui, ó, tipo de dado da soma. Agora é um int. Por quê? Porque a soma recebeu um inteiro mais um inteiro. Então deu um int. Entenderam? Então, pessoal, isso aqui, ó, isso aqui vocês vão decorar, assim, não... Nossa, preciso decorar isso. Vocês vão usar tanto essa brincadeira aqui, ó, que vai ficar natural para vocês. Então, a gente coloca o input dentro de uma função int para fazer esse negócio. Ah, Jorge, vai dar sempre certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, informe um valor. O usuário, pessoal, vocês já vão começar a se acostumar com isso. O usuário é um usuário de software, aquele de programa, né? Você faz esse programinha legal aqui, você vai mostrar lá para sua prima, para o seu primo, né? Para sua mãe, para o seu irmão, ó, usa aí o que eu fiz. Aí você coloca lá, informe um valor. Sabe o que ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer aqui? Vai fazer isso, ó. 4. Ele vai digitar 4. Tem certeza. A primeira coisa que ele vai fazer, na maior das boas intenções, informa um valor? Tá bom. Ele digitou 4. E aí, o Python é esperto o suficiente para entender que isso aqui é um número? Ó, vamos ver o que vai acontecer. Pau.
deu pau, deu bug. Aí você fica puto, fala, não é possível, meu, era só para escrever o número 4, você escreveu a palavra 4. Pois é, o usuário faz isso com a gente, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, ó? Quando você digitou a palavra 4, isso, o input trouxe para a gente como uma string. E aí o int tentou converter isso aqui para inteiro. Pessoal, não deu. Porque quando eu digito 4, o algarismo mesmo, numérico 4, esse int aqui, ele percebe, opa, é uma string, só que eu consigo converter isso para um tipo inteiro. No caso aqui, ele não consegue. Então, a gente tem que tomar esse tipo de verificação de erro e tal. A gente não vai ficar fazendo contra o usuário, sabe? Olha, vamos fazer um programa à prova de usuário. Não, não é o intuito nosso da disciplina aqui. Algumas coisinhas só, certo? Mas se você pedir para ele digitar um inteiro e ele digitar uma string e bugar o seu programa, problema dele, nessa disciplina. Em outras vocês vão cuidar disso, bom? Então aqui é isso, ó, ele converte, né? Mas tem que digitar, olha, 7 é um inteiro? É, ó, não deu pau, né? Vamos colocar aqui, ó, 12.7. 12.7 é um inteiro? Não é um número real, então ele deu problema, certo? Então, ó, tá. Então aqui, ó, vamos fazer o programa. 8 mais, oh meu Deus, toda hora. 8 mais 3, 11. Ah, Jorge, mas eu quero um programa que não é inteiro, eu não quero inteiro, eu quero que ele use, eu quero somar, quero somar números reais com vírgula. Pô, vou fazer conta com dinheiro aqui e tal, e tem os centavos, né? Como que eu faço? Funciona? Vamos ver, ó, 12 e 5, oh, toda hora, gente, 12 e 50, dá pau. Por quê? Porque 12 e 50 não é um número inteiro. Não é. A hora que tenta transformar isso aqui para inteiro, dá problema. Então, então, vamos mudar o nosso programa. Ao invés de ele receber o inteiro, a gente quer receber o número real. Então, ó, lembrando da palavrinha mágica lá, ó, float. Certo? Eu vou transformar o que está escrito aqui no número real, que é o número tipo float. Já se acostumem com esse nome, tanto aqui quanto aqui. Então, ó, vamos testar agora, ó. Informe o valor 12,50 e 1,75. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. 14,25. Ó o tipo agora, o tipo de x, float, tipo de y, float. Certo? Tipo de soma, float. Vou deixar mais bonitinho aqui, ó. Né? A soma é... Bom. Ó, vamos lá. De novo. Ah, e se eu quero digitar um número inteiro? 8. 8 aqui. E aí, vai funcionar? Vai. Por quê? Porque o 8, ele é um número inteiro, mas todo número inteiro também dá para ser representado por um número real. O inverso não é verdadeiro, né? Nem todo número... aliás, o número real não consegue ser representado por um inteiro, a menos quando ele tem ponto zero, né? Mas aqui a gente consegue, ó, 19. Repara, ó, a soma é 27.0. Mas ele é um número, é um float. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam aqui? Ó, vamos fazer outras coisas aqui, ó. Vamos apagar isso aqui de baixo. Vamos fazer a soma, vamos fazer a multiplicação. Multiplicação é o quê? X vezes Y. Vamos fazer a subtração, é igual a x menos y. E vamos fazer aqui a divisão, que é... Vamos trabalhar com inteiro só, tá, pessoal? Para a gente conseguir fazer as operações de resto de divisão e divisão inteira também, ó. Divisão é igual a x sobre y. Vamos aqui, ó, divisão inteira é igual a x barra y. E também vamos fazer aqui, ó, resto divisão
igual a x% y. Beleza? Deixa eu só... Vamos fazer aqui agora vários outputs aqui, ó. Print. Soma. Ó o programador preguiçoso, ó. Bom para errar tudo, ó. Soma. Vamos colocar aqui, ó. Multiplicação. Depois tem subtração. É sempre o x pelo y, tá? Divisão. Divisão inteira. E o resto. E aqui não podemos esquecer que agora temos que mudar a multiplicação. O que é muito comum acontecer, você faz isso. Terminei. Dei Ctrl C, Ctrl V. Vou executar. Aí você vem aqui. 6, 5 e 7. Aí dá tudo igual, tá vendo? Caramba, o que aconteceu? Você deu Ctrl C, Ctrl V e esqueceu de mudar a resposta aqui. Vamos lá, multiplicação, a subtração, o resultado da subtração está nessa aqui. Beleza? Eu gosto de colocar nome das variáveis bem autoexplicativas. Eu recomendo que vocês façam isso, porque o programa de vocês vai começar a crescer. Vai começar a crescer, então você vai bater o olho nas variáveis e saber o que elas representam. Então, ó, vamos executar esse carinha aqui, ó, agora. Vamos ver, ó. 5, opa, de novo. 5 e 2. Ó, soma, 7, multiplicação, 10, subtração, 3, divisão, 2,5, divisão inteira, 2, resto, 1. Beleza? Funcionou. Né? Vamos ver aqui, aparentemente funcionou, né? Vamos fazer 2 e 5, né? Ver se ele funciona quando o x é menor do que o 5. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Soma, 7, multiplicação, 10, tá certo? Subtração, menos 3, tá certo, né? 2 menos 5, menos 3. Divisão, 0,4, certo? 2 sobre 5, 0,4. Divisão inteira, 0, né? O 5 não cabe dentro do 2 nenhuma vez. Tudo bem? Resto é 2, porque se a divisão inteira é 0, sobra 2, certo? Então, tá legal. Quem consegue quebrar esse programa aqui para dar, assim, tirando o lance de digitar valor string aqui, digitar o número real, sabe? Quem me fala 2 números inteiros que quebra, que dá pau no meu programa. Vamos ver quem consegue. Quem já tem aí um tino aí para testar software, para achar problema. Tem como quebrar isso aqui? Tem algum valor que eu coloco aí que dá pau? Temos um bom chute aí, ó. Muito bom, alguns bons chutes, né? É isso aí, ó. Muito bem, ó, vamos lá. Vamos colocar aqui, x é igual a, vamos seguir ali o que a nossa colega, a Isabela, colocou. 3 e o valor 0. Vamos dar um enter aqui, pau. Né? Por que que deu pau? Deu pau pelo seguinte, ó, esse é o erro clássico, o Diego colocou aí também, né? Divisão por 0. Pessoal, não existe divisão por 0, nem na computação, certo? Não acontece isso. Então, quando ele veio aqui, ó, na linha 10, fazer a divisão de 3 por 0, ele deu pau, porque não existe divisão por 0. Não existe. E aí, ele, ó, não consigo fazer isso. Me desculpa, mas eu não vou fazer isso para você. Aí deu problema. Bom, 1 dividido por 3, vamos testar? 1 e 3. Ó, aí foi, tá? Não tem problema. Ah, nossa, ótima pergunta, cara. Aliás, ótima sugestão. Quando eu faço 1 por 3, você imagina, poxa, eu estou trabalhando só com o número inteiro. Quando eu vou dividir 1 por 3, ele vai dar um número real, certo? Então é para dar pau. Olha, como a tipagem do Python é dinâmica, a hora que você faz 1 por 3 aqui, ó, na linha 10,
ele entende que isso dá uma resposta, um número real. Tá bom? Então, quando ele faz isso, ele já atribui o tipo de divisão, ele já coloca para a gente como um tipo float, tipo real. Então, por isso ele não dá pau, certo? Em outras linguagens, em C, por exemplo, vocês vão ver o semestre que vem, ele também não ia dar pau, só que ia ser pior. Ele não ia dar pau e ele ia dar um resultado estranho aqui. Porque você ia estar dividindo inteiro por inteiro, você ia falar, caramba, eu estou dividindo 1 por 3 e está dando zero, ia dar zero. Na verdade, ele faz a divisão inteira, isso vocês vão entender lá na frente. Bom, então foi uma ótima sugestão aqui, cara, obrigado, mas realmente ele é contrassenso, né? A gente só está trabalhando com inteiro, agora eu estou fazendo uma divisão para dar um real e ele funcionou. Ele funcionou porque o Python ajudou a gente aqui. Então, o Python, ele é legal, não, ele está dividindo 2 inteiro, mas acho que eu sei que ele quer que isso se torne um float, né? Um tipo real. Então, deixa eu ajudar esse cara aí. Aí ele nos ajudou aqui. Bom, muito bom. Deixa eu parar a gravação aqui.